Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É com muita alegria que, mais uma vez, estamos aqui juntos para realizarmos um estudo do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Como sempre, iniciamos tradicionalmente nossos encontros. Vamos à nossa frase do querido Chico Xavier. Comecemos nosso esforço de soerguimento espiritual desde hoje e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Nesse momento, fazemos a leitura inicial do estudo que nos auxilia sempre em nossa harmonização e nossa concentração. É da obra Rumo Certo, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a lição de número 4, Provas da Virtude. A riqueza material é chamada na Terra a provas características. Quando se não associa ao trabalho e ao progresso, à educação ou à beneficência, perde nos exames da vida, rebaixando-se à condição de avareza. A virtude é também constantemente intimada a testes que lhe confirmem o valor. Que será do ignorante sem professor que o instrua, do enfermo sem alguém que o assista com o remédio necessário, do cego sem guia, da criança absolutamente desvalida de apoio com que lhe dê orientação? Se já te equilibraste do ponto de vista do sentimento e do raciocínio, detendo a possibilidade de conservares o pensamento reto por cima dos próprios ombros, compadece-te dos irmãos que ainda não te alcançaram a eminência espiritual e ampara-lhes o reajuste em bases de simpatia e cooperação. Recorda que Deus a ninguém desampara, e semelhante princípio começa a patentear nos departamentos mais simples da natureza. A roseira é emaranhado de espinhos, ornamentado de flores. Não existe diamante autêntico que não haja sido carvão. Se tens a posse de virtude que te assegura paz e conhecimento, não fuja de socorrer aqueles que sabes em duros problemas na conquista do próprio equilíbrio e sustentação. Para isso, não é preciso que lhes adotes os conflitos e desajustes. Tanto quanto o médico, para ajudar, não necessitas tirar com o doente no mesmo leito. Basta que disponhas a auxiliar com bondade e entendimento. Compreender, no bom sentido, é ver para abençoar, aliviar, amparar, construir ou reconstruir. E se dúvidas te surgirem na alma, sempre que te decidas a servir, lembra-te de Jesus, quando por outras palavras nos afirmou convincente: de mim mesmo não vim ao mundo para curar os sãos. Então agora, já mais apaziguados intimamente, que possamos unir nossos sentimentos e pensamentos, para que a oportunidade do estudo dessa noite de hoje possa ser bem aproveitada por nós nas reflexões de que tanto necessitamos como apoio na nossa caminhada. Agradecemos sempre a Jesus e aos amigos espirituais por nos concederem essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. O nosso estudo de hoje é do Evangelho, do capítulo 17, Sede Perfeito. O item 3, que é o homem de bem.
Quando paramos para estudar essa parte do Evangelho, como que num impulso natural nos vem intimamente uma certa postura, que é aquela de ler com a intenção de diagnosticar, de identificar se já somos um homem de bem. Muito parecido com o que fazemos no estudo lá do Livro dos Espíritos, da questão número 100, a partir da questão número 100, que fala da escala de evolução espiritual, né, das diversas ordens e classes, que a gente lê tentando perceber em que momento da nossa evolução nos encontramos, tentando nos encaixar especificamente numa daquelas classes. E temos dificuldade de nos classificarmos, nos categorizarmos em uma delas. Aqui, no entanto, logo no começo, a primeira frase dessa parte do Evangelho é a seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Esse é o verdadeiro homem de bem. Pronto, eu já tenho o diagnóstico, já tenho informação suficiente para concluir que eu, pelo menos eu, não sou ainda um verdadeiro homem de bem, no sentido da completude de suas características e de seus comportamentos. Mas a ideia não é parar por aqui, porque na descrição de um homem de bem, na relação de seus comportamentos e das virtudes que nós vamos perceber que o caracterizam, que ele possui num grau de plenitude, será importante para nós, nos auxiliando no nosso próprio autoconhecimento, na percepção, né, de que alguns dessas atitudes nós tomamos em determinadas situações, dependendo do cenário, dependendo com quem. Isso é um apoio muito importante nessa nossa identificação dessas potenciais virtudes que já temos e dos comportamentos equivocados que ainda somos constantemente tendo-os como se fossem ainda características nossas que já identificamos de alguma forma que não são ainda as mais adequadas. Então vamos avançar um pouco mais nessa descrição, nessas características. Diz-nos lá também o Evangelho que o homem de bem interroga a sua consciência de forma constante, avaliando aí os seus atos, se perguntando ultimamente se viola a lei de amor, de justiça, de bondade, de caridade, se praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se voluntariamente, em alguma ocasião, deixou de ser útil, se é possível que alguém tenha alguma queixa em relação a ele. E aí, ao ler essa prática do homem de bem, eu me recordo da questão 919A do Livro dos Espíritos, que é aquela que todos conhecemos, que Santo Agostinho propõe um exercício que ele fazia, que diz que ele, quando estava na Terra, costumava, ao fim do dia, interrogar a sua consciência, passando em revista o que fizera, perguntando se não faltava algum dever, se ninguém tinha motivo de se queixar dele. E o que é o mais importante, quando ele propõe esse exercício,
ele indica que foi assim que ele chegou a se conhecer melhor e ver o que ele precisava de reformar nele mesmo. O mesmo mecanismo a gente pode aplicar nesse exercício diário, e que essa parte do homem de bem nos auxilia também como uma referência. O homem de bem, ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria. Ele sabe que sem a permissão do Pai, nada acontece. E aí, como consequência disso, submete-se à vontade de Deus em todas as coisas. A fé em Deus, a consciência dos atributos da divindade, tudo isso nós racionalmente temos. Se perguntarmos aqui uns aos outros se nós temos fé em Deus, nós diremos que sim. Mas é necessário que a gente fortaleça essa fé em Deus. Mas em que sentido? Justamente nesse ponto que está aqui sinalizado que o homem de bem faz, que é de submeter-se à vontade do Pai. O que significa isso? Reconhecendo aquelas coisas que acontecem em nossa vida e que estão totalmente fora do nosso controle, que quando elas acontecem, que a gente passe por elas sem se revoltar, sem se dignar. É a conquista maior, mais intensa da virtude da resignação. E na sequência, diz que além dessa fé em Deus, o homem de bem tem fé no futuro. E por causa dessa fé no futuro, ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. De que futuro que se está falando aqui? O da continuidade da vida após a morte. Enquanto a gente está aqui encarnado, nas nossas tomadas de decisão, o que que nós vamos priorizar? Nós estamos imersos aqui com as necessidades da vida material. Nós sabemos disso. Temos que dar conta das responsabilidades da vida material, sim. Mas naquelas tomadas de decisão, onde claramente um lado da balança pende para priorizar a aquisição do bem espiritual, e o outro lado da balança pende para as questões da aquisição do bem material. É nessa hora que a gente tem que observar que nessa tomada de decisão, o que que nós estamos priorizando? O Evangelho também nos fala, né, de que nós precisamos viver, sim, como um homem no mundo, mas não um homem do mundo. E que esse exercício, né, do desapego dos bens materiais, de priorizar a aquisição dos bens espirituais, vai nos preparando para quando chegar o momento do desencarne, passar por ele com a maior leveza e complementando a característica do homem de bem, as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções. Ele entende como provas ou expiações e aceita sem murmurar. Ora, meus queridos, em que planeta nós vivemos? Um planeta
que ainda é um planeta de provas e expiações. No Livro dos Espíritos, na parte onde se fala, né, das características do mundo, né, de provas e expiações, Agostinho mesmo fala, né, o que que eu vou dizer para vocês sobre isso, que vocês não saibam? Porque vocês vivem num mundo de provas e expiações. E, além disso, a doutrina também nos esclarece, quando fala do planejamento reencarnatório, que a grande maioria de nós aqui participa de alguma forma desse planejamento, apontando muitas vezes a natureza das provas ou das expiações pelas quais passaremos. E a gente fica murmurando, reclamando, resmungando. Nós somos conscientes dessa realidade. O que precisamos mais e mais é conseguirmos colocar na prática da nossa vivência a doutrina espírita, os conceitos doutrinários. A doutrina espírita, a prática da doutrina espírita, pelo aspecto moral, claramente está ligado à prática do evangelho. Mas os outros conceitos doutrinários, relativos à reencarnação, ao processo de evolução, a gente também precisa adequar o comportamento a essa verdade, a essa realidade, que nós aceitamos, já entendemos como sendo a realidade da vida. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque vê todos os homens como seus irmãos. Sinceramente, nós já somos assim, isentos totalmente de preconceito. Ou nosso olhar, de alguma forma, ainda nos coloca em grupos de forma sectária, e que também isso tem como reflexo, às vezes, nos distanciar de alguns de nossos irmãos ou irmãs de caminhada. Sobre todos os aspectos, nós já realmente conseguimos enxergar todos como os nossos irmãos? Não, mas estamos caminhando nessa direção, no esforço da expansão do nosso amor fraternal. À medida que a gente consegue avançar nessa direção, o nosso comportamento vai expressar mais, com maior facilidade, com maior abrangência, essa fraternidade, sem colocar condições, sem diferenciar comportamentos em relação àqueles que eu enxergue, né, como mais próximo da minha visão do mundo, dos meus conceitos. Isso sem falar de como o nosso comportamento, muitas vezes, ele muda por causa de estereótipos, visões externas de como aquele que se aproxima de nós se apresenta para nós. Ele muitas vezes não precisa nem falar nada. Só pela maneira como ele se apresenta na nossa percepção, até pelos aspectos físicos mesmo, ou de postura, a gente já coloca todo ali uma classificação, uma categorização e mais, definir como nós nos comportaremos com aquele irmão ou aquela irmã. Essa questão de conseguir ser bom, benevolente com todos, em todas as situações, a gente realmente não consegue ainda. Mas me chama a atenção a inclusão nessa característica do ser humano para com todos.
Será que em algumas situações nós falhamos nesse aspecto, né, de faltar com a humanidade com alguém? Isso é complicado. Isso fica mexendo na minha reflexão, né, durante um bom tempo aqui ainda, desde a preparação desse estudo, como algo que às vezes fica gritando assim comigo: não é possível que eu faça isso, que eu seja desumano com alguém, que eu falte com a humanidade com alguém. Praticamente é uma questão a pensar. O verdadeiro homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. A primeira abordagem natural, no meu entendimento sobre esse ponto, é muito ligada à parte da religião, né? Até porque ele usa a questão do anátema, que significava, na verdade, né, uma sentença de maldição que expulsa da igreja. Então, está muito ligado a esse aspecto da religião. E aí a gente vai pensar na intolerância religiosa. Aquele que respeita todas as convicções sinceras, seja ela quais forem, não tem nenhum resquício de pensamento e de comportamento de intolerância religiosa. Será que nós já somos assim em relação a todos os nossos irmãos de outras convicções religiosas? Ou será que algumas a gente aceita com mais facilidade, outras a gente ainda olha assim com um jeito meio, né? Não, né? Não é possível, esse cara está muito, né? O espírito às vezes fala, né? De que não, cada um no seu momento, como se esse momento fosse um momento de evolução espiritual e que na hora que ele for tão evoluído quanto eu, ele naturalmente vai ser espírita. Hoje ele acredita em outras coisas porque ele ainda não está tão evoluído quanto eu. E a gente sabe que isso não tem nada a ver. Mas a gente às vezes tem esse pensamento, sim. Nós temos uma facilidade muito grande, né, de apontar o dedo para o outro dizendo que ele tem intolerância comigo por eu ser espírita, ele tem intolerância com o espiritismo. Mas será que de alguma forma eu também não sou um pouco intolerante em relação àquele irmão que segue outro caminho? E esse aspecto não se restringe apenas, né, na questão da religião, do respeitar as convicções sinceras do outro. A gente pode olhar isso de uma abrangência muito grande, a questão da tolerância com o próximo. E a gente vive hoje um momento, de um tempo para cá, muito intensificado, essa intolerância, seja por que aspecto for, que o outro não pense da mesma forma que eu. E quando a gente acompanha nas redes sociais, a expressão dessa intolerância, ela é muito intensa. E isso é algo que tem a ver com um cristão. O Evangelho fala, o espírito cristão é a mesma coisa. Por que que é a mesma coisa? Porque a sua orientação de conduta moral é a mesma, é a do Cristo. E o que é muito interessante é que o verdadeiro homem de bem, ele em todas as circunstâncias toma por guia a caridade. Em todas as circunstâncias toma por guia a caridade. Qual é mesmo a máxima da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Então, para nós espíritas, devia ser então tranquilo fazer isso que o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, faz, que em todas as circunstâncias o guia das nossas decisões, do nosso comportamento, é sempre o da caridade. Nós fazemos dessa forma? Não. Mas é.
É fácil entender por quê. O nosso guia de conduta é o Evangelho, certo? Ninguém tem dúvida disso aqui. Mas essa convicção de que a diretriz do comportamento está lá, por mais que a gente tome conhecimento maior desse guia de conduta, que a gente o estude, automaticamente, pelo fato de ter a convicção de que a conduta a ser seguida está descrita ali, a gente, a partir desse momento, a gente já começa a se comportar 100% praticando o evangelho? Não. Qual é a nossa referência maior do evangelho na prática, do comportamento adequado? É Jesus. Nós sabemos que o espírito mais elevado que esteve entre nós, mostrando na prática como a gente deve se comportar, é Jesus. Alguém aqui sugeriria outro? Não, a gente sabe que é Jesus. Mas isso faz com que a gente amanhã tenha um comportamento exatamente igual ao de Jesus? Não, também. É porque a proposta do Evangelho, da presença do Evangelho na nossa vida, é de apoiar a nossa transformação gradativa, de dar apoio à nossa evolução espiritual. Não vai ser de uma hora para outra. E a gente está caminhando, avançando aos poucos nesse sentido. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, não tem desejo de vingança, perdoa as ofensas, só lembra dos benefícios. A questão do evangelho do amar os nossos inimigos. E aí ele relacionou aqui ódio, rancor, desejo de vingança. A gente fala, eu não odeio ninguém, não. Mas aí quando eu penso um pouco mais de calma, em algumas situações, para algumas pessoas, eu ainda sinto uma certa raiva, expressa até de uma maneira intensa algumas vezes. Qualquer sentimento dessa categoria que se aproxime desses, né, relacionados aqui, eles precisam ser combatidos intimamente em nós. E essa questão do exercício do perdão, das ofensas, do auto-perdão, da gente também aos pouquinhos conseguir se ofender menos. Porque se eu não me ofender, eu não vou nem precisar perdoar porque eu não me ofendi. E a parte da indulgência que ele fala também. Indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência. E aquela sentença do Cristo, atire a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado, está sempre ali presente, junto ao homem de bem. Isso faz com que ele seja indulgente com os erros do próximo. Certa feita me perguntaram se a gente precisa ser indulgente sempre, não importa qual seja a natureza da falha do outro, do erro que o outro comete. O Evangelho não deixa dúvida. A gente precisa ser indulgente, sim, sempre. Da mesma forma que a gente precisa de indulgência de vários de nossos companheiros de jornada. De ontem, de hoje e também de amanhã. Mas a gente não pode confundir, né, que ser indulgente porque o outro errou seja compactuar com o erro, concordar com o erro, deixar as coisas acontecerem, né? Mesmo que essa falha do outro venha a prejudicar outros de nossos irmãos. Não é isso. A indulgência é uma virtude muito importante para nós.
Porque é através da indulgência que nós conseguimos fazer uma prece por um companheiro que cometeu um erro, um crime hediondo. Só a indulgência conseguirá fazer com que a gente cumpra o nosso papel como cristão, que é fazer uma prece a esse nosso companheiro. O homem de bem também não se compraz ao perceber os defeitos dos outros, não fica tentando evidenciar esses defeitos. Sempre que ele pode, ele tenta atenuar, né, o mal. E quando se vê obrigado, né, por uma questão muitas vezes de responsabilidade, né, de tornar evidente aquele defeito do outro, ele busca fazer de uma forma, né, a mais caridosa possível. É porque a gente ainda tem muito daquela história, né, da trave do argueiro no olho. Para os nossos defeitos, a gente sempre tem uma justificativa. Para qualquer situaçãozinha do outro, a gente faz muitas vezes um alarde danado. Outro aspecto do homem de bem, que tem a ver com uma prática e que a gente já pode adotar, é do estudar as próprias imperfeições e trabalhar para combatê-las. Essa questão mesmo, né, do autoconhecimento, do esforço de atuar na reforma íntima. Isso nós podemos fazer todos os dias. E aquela característica, né, que o homem de bem tem, né, de não ficar procurando dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos. Ele aproveita, na verdade, as oportunidades de ressaltar o que seja proveitoso, belo no outro. É aquela questão da humildade, né? Combater esse orgulho que a gente ainda carrega. E é interessante que muitas vezes basta o reconhecimento de uma boa ação que a gente fez, um elogio leve, para que a gente já fique, como diz o outro, se achando. E que muitas vezes, ao perceber no outro um talento, uma qualidade, a gente não ressalta a qualidade do outro porque a gente tem inveja. Porque a inveja aparece em muitas situações não por invejar o que o outro tem, mas invejar o que o outro já é, o que o outro já conquistou de virtude. Sabe aquela história? Eu reconheço que o outro já é mais paciente do que eu, tem muito mais paciência do que eu, mas ele é vaidoso. E aí, quando alguém comenta, nossa, fulano, caramba, muito paciente nessa situação, eu já teria explodido. Aí, o que que a gente faz? Que tipo de comentário que a gente faz, né? A gente ressalta a qualidade da paciência do outro. Realmente, ele é muito paciente, ele é uma referência para mim. Eu vou me esforçar para tentar alcançar essa paciência que ele já tem. Ele é um belo exemplo para mim. Ou a gente vai falar, ah, ele é mais paciente que eu, mas já percebeu como ele é vaidoso? Né? Então eu pego uma dificuldade do outro e coloco ali na hora que aparece alguém sinalizando uma qualidade. Então, são uma série de características que são colocadas aqui, né? E que nós vamos perceber, né, de que algumas delas, né, a gente se aproxima desse comportamento em determinadas situações. Em outras, a gente se comporta exatamente, né, no contrário, como em alguns exemplos que eu estou dando aqui. Mas o que é muito relevante também é que ao longo dessa
descrição dessas características, desses comportamentos, a gente percebe que tem quase um resumão do Evangelho aqui, né? Várias situações que estão no Evangelho, em vários capítulos, elas aparecem aqui. Como, por exemplo, na questão dos superiores e inferiores, quando ele fala do comportamento nas relações da ordem social do homem de bem, que trata todo mundo com bondade, com benevolência. Se ele está numa questão de autoridade, ele busca o quê? Levantar o moral daqueles que estão subalternos a ele naquela relação, né? Que faz tudo para não ser penosa aquela situação de subalternidade dos outros, né? E se ele está ali como um subalterno, ele compreende seus deveres, a posição que ocupa, com humildade, busca cumpri-los conforme a sua consciência. Então, na relação social, na verdade, ele vai aplicar, né, dentro dessa relação, não importa qual seja a natureza, essa bondade e benevolência para com todos. O homem de bem é assim. E aí, nessa hora, a gente pensa: nossa, como seria bom se eu trabalhasse num lugar onde tivesse apenas homens de bem, né? E aí eu até expandi, já imaginou? Que maravilha! Habitar um planeta onde houvesse só homens de bem. Se eu tivesse que me relacionar só com pessoas que tivessem essas características todas, essas virtudes todas que o homem de bem tem, seria maravilhoso, né? Mas eu esqueço que, segundo a lei natural, isso é possível. Existe um planeta onde só existem lá homens de bem. Só tem um detalhe. O detalhe é que para habitar esse planeta, para viver lá, eu também preciso ser um homem de bem. Nós vamos chegar lá. Apenas ainda não estamos plenamente com todas as virtudes. Porque o homem de bem, ele pratica, na verdade, na relação com os outros, ele respeita os direitos, todos os direitos dos seus semelhantes. E quem dá esses direitos aos semelhantes, a todos nós, na verdade, são as leis da natureza. Então, de onde vêm esses direitos que abrangem-nos a todos? Da lei de sociedade, da lei de trabalho, da lei de progresso, da lei de reprodução, da lei de igualdade, da lei de conservação, da lei da destruição, da lei de adoração e da lei de justiça, de amor e de caridade. É a lei natural que rege o universo inteiro, todos os seres, em todos os momentos. E essa lei traz direitos a todos nós e também deveres a todos nós. E que o homem de bem é aquele que respeita o direito de todos e cumpre integralmente os deveres que essas mesmas leis trazem. E para concluir, o último parágrafo, eles alertam que não estão ali enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. E a gente pensa, caramba, já era coisa demais para eu correr atrás. Eles já vêm dizer que não é tudo, mas não é tudo por quê? Porque existem virtudes que a gente não consegue sequer imaginar, de tão distantes que nós estamos delas. Eles poderiam até tentar explicar, a gente não entenderia, não teria alcance de entendimento daquelas virtudes. Mas o mais importante é como ele fecha esse item 3. Quando diz que aquele que se esforça para possuir as qualidades que eles acabaram de mencionar, no caminho se acha de conseguir todas as demais. E o que Kardec fala sobre o que caracteriza o verdadeiro espírito? Não é aquele que faz o esforço sincero, aquela vontade de querer real,
de domar as suas más tendências. Então, sermos verdadeiros espíritas, perseverarmos nesse caminho, vai sim nos levar ao ponto, mais adiante, de sermos verdadeiros homens de bem na sua plenitude. E caminhando já para o final desse nosso breve estudo, eu queria destacar duas frases da nossa leitura inicial de hoje. Apenas duas frases, elas estão seguidas. E uma delas fala da nossa situação atual de uma maneira bem clara, e a outra fala do nosso passado e do nosso futuro, e do processo pelo qual todos nós passamos. A primeira frase é a seguinte: a roseira é um emaranhado de espinhos, ornamentado de flores. Essa é a nossa condição atual. A gente ainda é um emaranhado de espinhos, temos vários defeitos ainda, dificuldades, e elas ainda são maiores do que as nossas virtudes, do que as flores, do que as rosas que nos ornamentam. Mas pensando na roseira, o fato da roseira ser um emaranhado de espinhos impedem que as rosas embelezem a paisagem, que elas perfumem o ambiente, ou até mesmo que elas inspirem os poetas. Não. Os nossos defeitos também não trazem em si a capacidade de impedir que coloquemos, desde já, as nossas melhores virtudes em ação. É que a gente, até no próprio despertar da nossa consciência, quando a gente esbarra com um espinho, quando a gente depara com uma dificuldade que a gente tem, aquilo nos chama a atenção, a gente se apega muito ao defeito, à dificuldade. E a gente acaba olhando mais os defeitos do que as qualidades que já temos, as potencialidades nossas como espírito positivas que já emergem de nós em algum nível. A gente tem que olhar sim, identificar as dificuldades para colocar o esforço de corrigi-las. Mas ela não pode ter um peso maior do que as nossas qualidades, que a gente precisa colocar as nossas qualidades em ação. Só assim teremos crescimento nelas também. Quando a gente lê essa parte do onde bem e carrega o olhar mais para os defeitos, pelo fato de estarmos distantes ainda de alguns desses comportamentos, a tendência parece às vezes a gente se abater. Existe algo, qualquer coisa, que está lá no Evangelho, que é um legado do Mestre, que está lá com o objetivo de fazer com que a gente fique triste, que nos sintamos culpados, que tenhamos um remorso que nos esmague? Não. Tudo está lá com um fim útil para o nosso crescimento, como ferramenta de apoio para a nossa caminhada. E aí eu trago para compartilhar a segunda frase, que é a que diz que não existe diamante autêntico que não haja sido carvão. Carvão, aquela matéria bruta, não trabalhada, lá o espírito simples e ignorante, lá do início da nossa jornada, chegará sim ao diamante autêntico, depois de passar pelo processo todo das encarnações, do aprendizado,
do esforço próprio, da perseverança em praticar o bem, que funciona em nós como esse processo de depuração, de transformação, como as pressões que o carvão foi sofrendo até virar um diamante puro e autêntico. É seguir em frente, com fé, com esperança, com coragem, sim, mas tendo essa convicção de que se há muito trabalho a fazer, amparo, apoio não nos falta. E que se nós chegamos até esse momento, onde já existem rosas em nós, que continuemos avançando. Porque lá ao final da jornada, como espírito puro, como verdadeiros homens de bem na sua plenitude, nós iremos arrancado, pouco a pouco, cada um dos espinhos e seremos apenas um belo e lindo jardim de rosas, emanando para todos os lugares o perfume do amor fraternal. Muito obrigado mais uma vez, meus queridos, pela oportunidade de estar com vocês nesse nosso estudo. Muita paz a todos, que assim seja. Graças